como servimos ao Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma despedida. O apóstolo acreditava que seu tempo havia chegado ao fim. Assim, conclama seu filho espiritual para que continuasse o precioso trabalho de assistir e superintender as igrejas. Queria que Timóteo sucedesse, não no apostolado, pois não há sucessão apostólica, mas no cuidado do rebanho. Na verdade, significava na prática que Timóteo deveria continuar a fazer o que já estava fazendo, agora na ausência do seu líder. Dessa forma, Paulo, como apóstolo e zeloso pai espiritual, escreve a seu filho na fé, preparando-o para prosseguir na caminhada espiritual e no ministério após sua partida para a eternidade. É provável que tenha escrito essa epístola em seu segundo aprisionamento, depois de ter cumprido seu desejo de evangelizar a Península Ibérica, o que seria sua quarta viagem missionária. De todo jeito, o ocaso de sua vida se aproximava e urgia a necessidade de escrever a Timóteo, a fim de que fosse fortalecido no Senhor para resistir os dias de orfandade que viriam. Era imperioso que Timóteo não confundisse segurança no Senhor com a nociva arrogância humana. Esse é um dos grandes problemas e embates da vida cristã. Via de regra, as maiores dificuldades da carreira da fé estão ligadas à própria humanidade, isto é, dão-se nos domínios da própria alma no relacionamento consigo mesmo. Como distinguir a segurança para realizar a obra de Deus da arrogância natural humana de depender de si mesmo? Há uma espécie de segurança carnal, um tipo de dependência de si próprio que confere enganosa estabilidade à existência. Essa equivocada sensação é decorrente de não experimentar ocasiões quando a vontade de Deus é diferente daquilo que se faz, bem como aonde se quer ir. Há apenas uma vontade, a do homem, que parece determinar as coisas. Dessa maneira, mesmo o crente pode agir por si mesmo, dirigir os seus próprios passos, acreditando que o Senhor o acompanhará, como que sentado no banco do carona, no máximo um copiloto. À medida que pega embalo, passa a nem mais considerar se o Senhor ainda está ao seu lado ou não. O pecado faz com que o ser humano goste de estar no comando, de achar que está controlando e dirigindo a situação. Muitos, portanto, confundem servir ao Senhor com o fazer para Deus. No primeiro caso, o crente busca sempre se submeter ao poder e à vontade do Senhor. No segundo, age por si mesmo, por seu próprio empenho e vontade, pretextando como que presentear a Deus com algo que ele mesmo produz, fruto de seu esforço. Dessa maneira, haverá sempre o falso senso de mérito e de justiça pessoal, como se o pecador pudesse colocar o Senhor em dívida com ele. Quando agimos assim, é como voar em espaço aberto, acreditando que planamos soberanamente, até nos deparar com uma muralha, uma encosta rochosa intransponível. Como, até então, tudo era feito na dependência de si mesmo, como algo humano feito para Deus, haverá frustração e paralisia. Agimos por nós mesmos, mas quando as coisas não dão certo, questionamos a vontade de Deus e o direcionamento divino. Se verdadeiramente servimos a Deus, sabemos que sempre resultará alguma vertigem, certo descompasso entre a vontade e a compreensão humanas e as de Deus. É a humilhação necessária a todo verdadeiro crente de saber que o Deus soberano é aquele que dirige tudo e é a vontade dele, muitas vezes incompreensível, que sempre se concretizará na existência. Nem sempre nos ficará claro o caminho a seguir, a obra a fazer, a atitude a tomar,
A humilhação humana de ter que servir a Deus sem que Ele dê qualquer satisfação. O pecador não gosta disso. Ao invés de esperar no Senhor, ele prefere assumir o controle, como se dissesse: pode deixar que eu faço. Reação arrogante e precipitada, que por vezes levará ao desastre. Servir a Deus é buscar comunhão constante com Ele, diária, reconhecer as fraquezas e limitações, renunciar a grandezas e vontades humanas, colocar-se na condição de dependência. Agir assim, ao invés de desestímulo e desânimo, o crente é capacitado pelas forças de Deus. Quem não tem esse perfil não pode dizer que está servindo ao Senhor, mas meramente achando que está fazendo coisas para Deus. Enquanto para o homem natural, liberdade é sempre confundida com independência e autonomia, para o crente é a prazerosa experiência de confiar no Senhor, dependência da vontade divina. Paulo estava preso e relata a Timóteo que Deus o havia livrado, ao menos por enquanto. Conta em tom de lamento que ninguém foi favorável a ele no julgamento. Quanto a seus irmãos, aqueles que deveriam estar com ele para mostrar solidariedade e dar-lhe ânimo, diz o apóstolo: todos me abandonaram. 2 Timóteo 4,16. No entanto, é importante reparar que sua preocupação com a responsabilidade de pai espiritual de Timóteo não tinha sido esquecida, mesmo sob as intensas privações e tribulações. Dessa forma, o apóstolo exorta seu filho espiritual, estimulando-o a buscar a graça que há em Cristo, a fim de ser fortalecido. A graça referida no verso epigrafado, na verdade, indica todos os benefícios espirituais que encontramos em Jesus, obtidos na comunhão diária e profunda com Ele. Significava encher-se mais e mais do Senhor como única forma de resistir aos dias de tribulação que se seguiriam. Colocando isso de outra forma, Timóteo deveria buscar se aprofundar ainda mais na vida com Deus, devido especialmente aos dias difíceis que se avizinhavam. Ademais, Paulo tinha a clara intenção de que seu filho espiritual continuasse a obra que o apóstolo realizava. Como vimos no início, isso não dizia respeito apenas à sua responsabilidade consigo mesmo, à manutenção de sua própria vida espiritual, mas também o preparo para que tivesse forças para realizar seu ministério pastoral. Temos aqui outra aplicação da graça de Deus: capacitar-nos a assumir responsabilidades ainda maiores, mesmo sofrendo perdas significativas. Em outras palavras, o sofrimento de Timóteo com a perda de seu, entre aspas, pai, não deveria levá-lo à estagnação, antes ao cumprimento da tarefa para a qual foi treinado e capacitado. As dificuldades e as dores tendem a nos fazer inertes. Paulo havia preparado Timóteo para que continuasse a superintender as igrejas, a zelar por elas e a implantar novos trabalhos como um comissionado de Paulo, mesmo após a morte do apóstolo. Isso não deveria ser esquecido. Diante daquilo que enfrentaria, Timóteo teria que não apenas manter-se firme para resistir às próprias tribulações, mas sua firmeza era também necessária para realizar com responsabilidade e afinco a obra que lhe estava sendo comissionada. Era indispensável a busca do fortalecimento espiritual na comunhão com Cristo. De igual forma, nós também enfrentamos nossa parcela de dificuldades, bem como temos a obra cristã a realizar. Para suplantarmos os problemas e continuar a realizar o trabalho, uma sólida vida com Deus é exigida. Não negligenciemos os benefícios inigualáveis que temos em Jesus Cristo. Dediquemo-nos à vida devocional diária e estaremos fortalecidos para experimentar a vitória de Cristo em nossa vida. Reconhecer a fraqueza pessoal diante dos problemas é importante, mas jamais deve ser confundida com o reconhecimento do fracasso, de que não conseguiremos realizar aquilo para o que Deus nos chamou e capacitou. Você nada pode,
Mas Deus tudo pode. É com as forças dele que lutamos e labutamos. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.